Leiamos. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Mais uma vez falemos com Deus. Pai, a Tua palavra precisa ser exposta. Eu não posso falar nada de mim mesmo. Eu não posso desviar nem mesmo 1 centímetro para a direita ou para a esquerda. Eu preciso, meu Pai, expô-la como ela é. E para isso, eu preciso da iluminação e direção do Teu Santo Espírito. Assim como precisamos dele também para receber as instruções da Tua palavra. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor é poderoso para vivificar o nosso coração aqui nesta noite e derramar em nós a plenitude, pois para isso nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Certa feita o Senhor Jesus se dirigiu a alguns religiosos, fariseus, e ele os chamou de sepulcros caiados. É muito comum você ir ao cemitério e encontrar lá alguns sepulcros muito bem cuidados, familiares que se importam e que carregam uma saudade e por isso mantêm o túmulo do seu ente querido sempre arrumado. E você chega, aquele túmulo está bonito, talvez na lápide tem uma mensagem bonita, uma palavra bonita, mas se você abrir aquilo ali, você não aguenta ficar próximo ali por causa do odor. Esta é a realidade de um túmulo. E o Senhor Jesus compara ao túmulo caiado, ao túmulo bem enfeitado, aqueles que vivem uma espiritualidade externa, mas que no seu coração não tem a realidade da palavra de Deus. Vivemos tempos estranhos, tempos difíceis. Vivemos tempos em que ser crente é simplesmente um título e não um estado de vida, não um caráter transformado. Vivemos um tempo em que ir à igreja, cantar, ter o nome no rol de membro, parece ser suficiente. Não há uma preocupação em como viver. E às vezes a vida no dia a dia assemelha-se muito, é idêntica àqueles que não temem o Senhor. A prática do dia a dia, muitas vezes, é uma prática, quiçá, pior do que a dos ímpios. Eu queria retratar aqui, porque o nosso propósito é trabalhar a santidade no coração e não na vida prática do dia, no sentido de coisas. Não nas realizações, simplesmente. Há um grande problema para a igreja, quando a igreja começa a lançar nas coisas de Deus o seu maior prazer. E Deus fica em segundo plano. Então eu gosto do culto tal, então eu vou para o culto tal, porque naquele culto tal eu me sinto muito bem. Ah não, mas aquele outro tipo de culto eu não vou, porque eu não gosto muito daquele tipo de culto. Ah, eu gosto de ir para o estudo bíblico. Não, eu gosto de ir para a escola dominical. Não, eu gosto de ir para o culto da noite, domingo. Não, eu gosto de ir para a reunião de oração. Quando eu faço essas escolhas, um em detrimento ao outro, eu estou valorizando mais o programa de Deus do que o próprio Deus, porque é o mesmo Deus que é adorado no domingo à noite, é o mesmo Deus que está no estudo bíblico, é o mesmo Deus dos cultos lares, é o mesmo Deus da reunião de oração, é o mesmo Deus em todo lugar.
Eu quero frisar aqui algumas coisas importantes na vida de José. Então volte comigo, por gentileza, no capítulo 37. E a minha afirmação é: quando o meu coração é santo, eu tenho intimidade com Deus no aconchego da minha família. Se nós olharmos aqui o capítulo 37, você encontrará uma referência de um amor muito grande de Jacó por José. José é o 11º filho de Jacó, e ele é o único filho de Raquel até o momento. E ele tem 17 anos e é alguém que se destaca, recebe até um prêmio do seu pai. E ali, no aconchego do seu lar, ele tem duas visões, dois sonhos. O primeiro sonho começa no versículo 5, e ele relata esses sonhos, e por isso ele é odiado pelos seus irmãos. E o sonho é: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então eles ficaram irados com ele. No versículo 9, ele diz: teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e sua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Olha o versículo 11: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. É muito interessante observar isso, porque ser crente dentro de casa não é muito fácil. Ser crente dentro de casa não é muito fácil, porque é ali que você é provado. Porque há maior intimidade, há maior provocação. Onde há maior provocação, há mais chance de se irar. Onde há mais chance de se irar, há mais chance de pecar. E embora haja um relacionamento bonito, familiar, é o meio que nós realmente revelamos quem nós somos. E aqui nos mostra um rapaz de 17 anos que é diferenciado não só pelo fato de ser amado pelo seu pai mais do que amado do que os outros irmãos, mas pelo fato de ter uma conexão com Deus diferente dos seus irmãos. E o conhecimento com respeito a Deus, ele é diferenciado porque enquanto os irmãos têm ciúmes, irados contra José, Jacó o repreende, mas diz o texto no versículo 11, que ele ficava considerando, porque ele sabia que tinha alguma coisa de Deus na vida daquele menino. É muito importante essa intimidade com Deus vivida dentro do lar. E dentro do lar, ele era um homem já separado, santo para o Senhor. E ele ser santo para o Senhor provocou nos seus irmãos iras, ciúmes. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que quando você quer ser santo diante do Senhor, você terá repulsas de pessoas chegadas a você. Nós não gostamos de ver alguém que busca a santidade. Nós não gostamos de ver alguém que se aproxima do Senhor. Nós não gostamos de ver alguém, e aí os chamamos de damos vários nomes para eles. O santarrão, está ali o crente. E o primeiro ato falho dele, já acusamos: você não lê muito a Bíblia? Você não ora muito? Você não vai muito à igreja? Você não é o crente? Porque a santidade, ela incomoda aqueles que não querem ser santos ou praticar a santificação. No versículo 37,
o capítulo 37, nós vemos então este momento de José com uma intimidade com Deus no aconchego do seu lar. Mas nós sabemos que isso gerou tantos ciúmes que os seus irmãos pegaram e aproveitaram uma oportunidade e o venderam para os ismaelitas que passavam. Por sua vez, eles venderam José para Potifar no Egito. E a cena agora sai da casa, do aconchego da sua casa, da sua família, para um local em que ele agora é um escravo. É um escravo. O capítulo 39 diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora, é importante você observar aqui, porque quando o coração é santo, você é fiel a Deus até mesmo quando as circunstâncias estão contrárias a você. Porque não é fácil alguém que era, de certa forma, paparicado pelo pai, alguém que era muito bem tratado pelo pai, dadas as circunstâncias do seu nascimento, de repente ser pelos irmãos vendido e agora estar num estado de escravidão. O escravo não tem voz, o escravo não escolhe o que fazer, o escravo não pode nem mesmo manifestar os seus desejos. No entanto, pela sua capacidade, a sua intimidade com Deus, e a ação de Deus na vida desse homem fez que ele fizesse daquele momento, um momento de escravidão, um momento para a glória de Deus na sua fidelidade. Versículo 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha o versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. 4, logrou José mercê, graça, perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. O resumo aqui é: ele é escravo, mas é agora na mão de Deus, ele se torna um escravo diferenciado. Ele é diferenciado na casa do seu pai, ele é diferenciado como escravo na casa de Potifar. E a diferenciação dele não está na habilidade dele simplesmente, mas na operação do Senhor na vida dele. Por isso, a expressão do versículo 2 é: o Senhor era com José. Não é que ele era um super-homem, habilidoso, capaz de convencer pessoas, um bom administrador, mas o que tinha em José era colocado pelo Senhor, era a mão do Senhor sobre ele. A mão do Senhor estava sobre ele, ali na sua casa, mostrando-lhe o futuro, o que aconteceria sem que ele soubesse. A mão do Senhor estava com ele quando ele estava ali como escravo. E quando a mão do Senhor está sobre aquela pessoa é diferenciada. E aí então, o que mostra a diferença não é um ato externo, porque ele tanto é santo na sua casa, como ele é santo na escravidão. E de repente o que acontece? Potifar olha para esse jovem e diz: esse moço tem carreira, o Senhor é com ele, tudo que põe a mão é abençoado, então você vai gerenciar toda a minha casa, toda a minha casa, você só não tem autoridade sobre a minha esposa. De repente, um jovem, numa terra estranha, escravo, começa a observar, quem sabe, um olhar diferenciado daquela esposa, porque o marido saía para os seus afazeres, e aquela esposa olhava para ele, talvez com um olhar diferenciado, talvez, mas diz o texto que ela chega ao ponto de desejá-lo. Não só desejá-lo, mas convidá-lo para o adultério. Eu fico imaginando uma coisa. Não se trata aqui de um presbítero, um idoso. Não se trata aqui
de alguém que tenha feito teologia nos seminários da IPB. Não trata aqui de alguém que foi para o Mackenzie, fez mestrado, doutorado. Trata de um camponês. Mas aquele que tem santidade no coração, não importa o seu grau de instrução, ele é fiel a Deus. E aquele jovem resistiu. Certamente havia desejos no seu coração, mas a obedecer o Senhor é superior aos seus desejos carnais. Nós temos aqui, no versículo 8 em diante, versículo 7, do capítulo 39. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que barra o seu pecado não é a possibilidade de ser apanhado. O que barra o seu pecado não é a possibilidade de uma câmera escondida. Não é a possibilidade de chegar alguém no momento. Mas o que leva-o a tomar a decisão de fidelidade ao Senhor, diante talvez para um jovem saudável, uma das piores tentações que possam surgir na vida de um jovem. Porque, pensa comigo, ele tinha a oportunidade de, como escravo, zombar do seu senhor e ainda aproveitar a sua paixão carnal. No entanto, o que barra é a sua santidade no coração. Ele continua fiel porque Deus está no seu coração. E ele diz: eu não posso fazer tamanha maldade com o meu Senhor, que me confiou tudo isto, e não posso pecar contra o meu Deus. Resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Quando o coração é santo, mesmo em locais adversos, a fidelidade permanece. Mas nós temos um outro acontecimento, porque por causa disso, a mulher então arruma um jeito, começa a agarrá-lo, ele só se solta e ela fica com as vestes na mão, e ela então inverte a história. Ela grita e diz que José quis agarrá-la. Se eu fosse Potifar, não faria outra coisa, faria a mesma coisa. Um jovem com a minha esposa e ela falando que ele quis agarrá-la, claro, também mandaria ele para a prisão. E mandou. E ele vai então para a prisão. Olha só, um lar aconchegante, os irmãos irados levam para uma casa de escravidão. Ali na casa o Senhor é com ele, ele está bem, apesar de ser escravo, mas por uma ação de Satanás, de um agente de Satanás, e por fidelidade, agora ele é rebaixado à masmorra, à prisão. Agora eu quero que você olhe comigo, versículo 19, do mesmo capítulo 39. 19 em diante. Tendo o Senhor, e aí Senhor aqui é o Potifar, ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José tomou-o e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Olha o versículo 21. O Senhor, porém, era com José.
O Senhor era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu graça perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, não importa se você foi rebaixado para o último lugar que você desejaria estar, mas se você tem Deus no seu coração, o seu coração é santo, ali é um lugar de adoração ao Senhor, de fidelidade ao Senhor. Ele não reclama, ele não murmura. Diz o texto que ele começa a trabalhar, a servir lá. E o Senhor coloca na mão dele o coração do carcereiro, assim como colocou o coração de Potifar, agora coloca o coração do carcereiro, e ali ele começa a servir, a trabalhar na prisão, fazendo um trabalho diferenciado e mostrando que o coração santo não pode ser abatido em meio às piores adversidades da vida. O coração santo, ele não muda, ele não depende das circunstâncias. O coração santo, ele não vai alterar de acordo com as que as coisas estão chegando ou acontecendo. Mas ele está fiel a Deus em todo lugar. Ele serve com alegria, ele trabalha com alegria, ele glorifica com alegria. E o seu estado de vida é capaz de contagiar aqueles que estão próximos a ele. Se a santidade dele não estivesse no coração, ele já teria pecado com Potifar, na casa de Potifar. Pior ainda, ele teria agora, quem sabe, ido para a prisão por uma acusação real, de que ele mesmo tivesse promovido o adultério com a mulher de Potifar. Ele poderia estar lamentando agora lá na prisão, sofrendo na prisão, mas ao invés de sofrer na prisão, ele escolhe com o coração santo servir ao Senhor, servindo aqueles que ali estão, porque o Senhor era com ele. Perceberam que muitas vezes nós reclamamos do Senhor por pouca coisa? É o emprego que não saiu, que nós queríamos, é uma enfermidade que veio e Deus não nos deu a cura, um probleminha para resolver não foi resolvido, e logo começamos a dizer: ó Senhor, eu sou tão crente, ó Senhor, eu sou teu filho, olha para mim, Senhor, do meu lado aqui tem um ímpio, e ele ganhou a vaga do meu emprego. Será que na hora a gente parar e pensar que o nosso coração não está tão santo quanto deveria ser, talvez temos mais uma aparência de santidade? Porque se nós estamos aparentemente santos, nós murmuraremos diante das adversidades. Mas quando nós estamos com o coração santo, nós somos abençoadores em quaisquer circunstâncias. Para encerrar, o texto que nós lemos como base, versículo 38, disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Isto porque, diz o texto, que ainda na prisão, 2 homens sonharam, um copeiro-chefe e um padeiro-chefe. Eles trabalhavam para o rei, para Faraó. Eles pecaram contra o Faraó e ambos foram presos. E o copeiro-chefe teve um sonho e contou a José, no capítulo 40, versículo 9 em diante. E José, então, junto com o outro sonho do padeiro-chefe, ele revelou o sentido daqueles sonhos. É que o copeiro seria então devolvido à sua função e o padeiro seria enforcado, seria executado. E ele disse para aquele copeiro: quando você chegar, lembre-se do que eu fiz aqui.
Versículo 23 do capítulo 40 diz: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Outro motivo para ele começar a reclamar. Mas acontece que o tempo passa e Faraó tem um sonho. Ele está diante de Deus com intimidade, no aconchego do seu lar. Isso gera ciúmes e ira dos seus irmãos, que o vendem a ponto de colocá-lo como escravo na casa de Potifar, e ali ele é fiel ao Senhor. Por sua fidelidade, ele é lançado na prisão, e ali ele serve aqueles que ali estão com alegria do coração, e o Senhor continua com ele. E agora, diante desse sonho de Faraó, o copeiro-chefe se lembra: espera aí, eu conheço alguém, porque os demais não puderam resolver a situação. Eu conheço alguém. Mandaram chamar José. E quando José chegou, José disse que não era ele que fazia as coisas, mas Deus fazia as coisas por ele. E então o Faraó conta os seus sonhos, das 7 espigas magras e 7 espigas cheias, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Só que as magras comiam as gordas, as mirradas engoliam as cheias. Ele não sabia o que era aquilo. Então José vai e interpreta: haverá 7 anos de fartura. A questão é que os dois sonhos são o mesmo, tanto as espigas quanto as vacas, e que são de 2 porque vai acontecer em breve. Acontece que as espigas boas e as vacas sadias simbolizam 7 anos de fartura, e as outras 7 anos de escassez, de fome. E ele aconselha Faraó a juntar e a guardar, a armazenar, uma vez que ele era o líder de todo o povo, para que o povo não morresse de fome. E é neste contexto que nós temos a palavra do versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? É no momento agora que ele é lançado como aquele que ficou conhecido por causa de Deus, como José do Egito. Ele não era do Egito, mas por causa da mão de Deus na vida dele, ele ficou conhecido como José do Egito. E ali ele promove um ajuntamento sábio de todos os víveres, para que possam ser alimentados os povos. E ele faz com que não só o Egito, mas também aqueles que estavam próximos fossem também alimentados. Quando você está na mão do Senhor, você continua agora no maior posto possível, com o coração de servo. Porque o Faraó disse: nele há o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele havia dito a Faraó: não sou eu, é Deus que faz. Deus é reconhecido na vida de José, agora no rei do Egito, no imperador do Egito, no maior do Egito. E mesmo assim o seu coração continua como um coração de um servo, pronto para servir. É interessante porque o versículo 46 diz: depois de todos esses episódios, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Já quase dobrei a idade dele,
Daqui a pouco dobra a idade dele. E ainda nem conheço o Egito. Ainda nem conheço parte do Egito. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Não importa o lugar que você esteja. Se você tem o coração santo, você é um abençoador. Seja no aconchego da sua casa, você é íntimo de Deus. Seja no local em que você é tratado como um escravo, você é um abençoador e fiel ao Senhor. Seja na prisão, entre os piores, ali você é um servo fiel ao Senhor, com alegria, porque aquele acontecimento não lhe tira o prazer de Deus na vida. Quando você tem um coração santo e recebe uma promoção de ser o homem maior abaixo do rei, você continua como servo do Senhor, dirigindo toda a glória a Deus. O final da história é que os irmãos vêm, passa por um episódio, ele reconhece seus irmãos não o reconhecem, depois ele se dá a conhecer os seus irmãos, eles ficam com medo dele, e ele trata bem a sua família, revê o seu pai morre, os irmãos tremem, e os irmãos pedem a ele, por favor, o nosso pai pediu para que você não nos matasse. Eles sabiam o que ele tinha feito. E aí tem uma frase de José, que para mim é espetacular, quando José então diz para o povo, para os seus irmãos, capítulo 50, versículos 19 em diante. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Quem tem o coração santo tem uma fábrica de perdão. Quem tem o coração santo consegue enxergar que Deus está no controle dos detalhes da sua história. Quem tem o coração santo sabe que nada pode lhe tirar a intimidade com Deus e a possibilidade de servir, de abençoar, de ser uma bênção por onde passar. Não importa o lugar, não importa a circunstância. E a minha pergunta para você é, como está seu coração? Eu sei que você é frequentador da igreja, graças a Deus por isso. Eu sei que você lê a Bíblia, e as leituras feitas por essa igreja são leituras maravilhosas. Vocês leem com força, isso é maravilhoso. Eu sei que vocês também gostam de orar. Eu sei que vocês buscam viver, mas a questão é, olhe para dentro de você agora, porque só você pode fazer isso, e o Senhor que sonda os corações. O seu coração é santo? O seu coração é santo? Se o seu coração é santo, você terá contentamento em Deus, ainda que você esteja numa prisão. Você terá contentamento em Deus, ainda que você esteja trabalhando como num trabalho escravo. Você terá contentamento em Deus quando você está com a sua família ou quando você assume uma posição superior e você tem a oportunidade de vingar, mas você libera, ao invés da vingança, libera perdão, graça e misericórdia. Espero que o Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração. Em nome de Jesus, coloquemos-nos em pé.